Meus irmãos, nós preparamos para a igreja, para você que veio aqui nesta noite, nós vamos trazer um comentário, e a oração do irmão Pedro foi bem explícito, o sermão desta noite. Nós vamos trazer um comentário para os dias de hoje, sobre aqueles que esperam no Senhor, que esperam a volta do Senhor. Esse assunto, na verdade, ele nunca deve sair da pauta da nossa vida. Por mais que o mundo, o brilho do mundo, os convites do mundo, as redes sociais podem nos dissimular e nos convide a isso, nós temos que permanecer firmes na origem, na matriz do Evangelho. Amém? Durante alguns sermões nós temos sequenciado alguns cultos e nós alojamos nesses cultos, nessas reuniões, os assuntos. Quando nós iniciamos com João Batista, vindo do deserto, numa pregação exaustiva do arrependimento. Hoje de manhã nós falamos dos meninos na praça, que representam essa geração. Mateus 11 e Lucas 7 foi nosso ponto de leitura. Aqueles meninos atrevidos, que no tocar das flautas não dançavam, e no canto de lamento não choravam. Não ouviram João, muito menos Jesus. E Jesus disse: assemelho esta geração a esses meninos na praça. E você? E nós? Como nós estamos? Associados a quem? Então você deve estar orando, e sua oração é o querer da volta de Cristo. Além das suas orações, o comportamento é compatível com o seu clamor? É compatível a sua vida com as orações e nisso há uma certa insistência? Vivemos, de fato, na esperança da volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Como ensinam as Escrituras, esperar e aguardar a vida eterna no Senhor é estranho nesse mundo, e sempre foi, desde João. Não para os que esperam, de fato. Devemos preparar explicações a nós e aos homens, sobre o porquê de tanto persistir, de tanto crer na esperança. Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer de vós que pedir a razão da vossa esperança. Sempre responder para qualquer um que solicitar informação, sempre preparado com mansidão e temor. Isto é, devemos ser comunicativos daquilo que nós cremos. Devemos ser comunicativos da nossa fé, para que possamos aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz Paulo a Tito 2:13. Também Tito recebeu a informação do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 12, versículo 2, em esperança da vida eterna, a qual o Senhor não pode mentir, e prometeu antes dos tempos dos séculos. E Paulo diz a Romanos 8:24, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança,
porque se alguém vê, como esperará? Nós sequenciamos alguns versículos sobre a esperança, porque o crente vai ter que estar cada dia mais carregado de esperança para poder vencer as dificuldades propostas pelos séculos, quanto mais se aproxima a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E também podemos dizer, quanto ao compromissado e infalível trinômio do Senhor, que Ele nos reservou aos salvos, deve ser o enquadramento da nossa nova natureza. Aquilo que permanece de fato, que é a fé, a esperança e o amor. E ele ainda enfatiza que desses três o maior é o amor, quando Paulo explica sobre a caridade em 1 Coríntios 13. Mas essa é a nova vocação, deve ser inserida nos filhos de Deus por Jesus por apropriação de natureza. Vou repetir. Esta é a nova vocação inserida nos filhos de Deus por Jesus para que possa ter a apropriação da nova natureza, não por nós, mas pelo Salvador. Em Mateus capítulo 24, a partir do verso 32, Jesus foi bem enfático e solene nesse alerta, quando ele diz: aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os ramos, ou seus ramos, se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Olha, aqui Jesus diz de uma parábola da figueira, dos ramos, que já estão tenros, as folhas também estão expostas, e sabei pelo tempo que o verão está próximo. Então ele diz de uma forma para se comparar, que quando virdes essas coisas que ele falou para os seus discípulos e para quem ouvisse, sabeis que isso está próximo o tempo está às portas. Meus irmãos, a teologia tem até nome para estudar as coisas que sucedem o fim do mundo, o juízo final, a escatologia, que é o estudo do fim, e também a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a chamada parúsia. Mas não se detém nos nomes, só para você ter conhecimento que há estudo de muitos teólogos em função da volta de Cristo, do fim dos tempos. A questão nossa não é saturar de estudo, é preparar um povo especial, zeloso de boas obras, para a vinda do nosso Senhor. Então, para começar o nosso estudo de hoje, eu gostaria mesmo de apontar este fato tão evidente, e creio também, irmãos, além de evidente, iminente, e deveria ser motivo principal da expectativa humana. O homem deveria estar numa expectativa profunda, principalmente os membros de igreja, e que necessariamente tenderia a alterar cada dia mais a nossa condição de viver aqui na terra. Isto é mudar nossas atitudes aqui na terra. Mas nós sabemos que não é assim para muitos, ainda que sabem da notícia do Senhor. Nós podemos ver e conferir que a palavra de Deus, ela é farta em informação, as Escrituras é repleta de informação a respeito da vinda do nosso Senhor. Mas poucos esperam, e dos poucos, alguns aguardam diligentemente, isso é com zelo. Entre alguns diligentes, os vigilantes, esses são os que clamam dia e noite com vida diligente. Jesus disse: não temais o pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas 12, 32. E em Mateus 24 e 14, sobre a parábola das bodas, Jesus diz: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esse referencial de quem e de quantidade foi informado pelo nosso Senhor. Irmãos, a palavra tem muitas placas
indicadoras de alertas bíblicos, e isso não falta para quem quiser ler e se informar. O caminho da chegada aproxima, é como uma estrada da caminhada. Um dia chegamos ao destino final de todos os homens. Não há segredo, não há dúvida, não há rota de fuga, não há possível desistência para ninguém. Não há retorno. Você e eu somos realidade. Como vamos escapar dessa realidade? Estamos aqui. Algumas informações são bem fortes para que possamos reafirmar nosso compromisso com o Senhor, que são as placas bíblicas que nos informam, nos alertam e nos animam também, por que não? Não é necessário, irmãos, data conhecida. Há uma correria dos homens em relação a quando Jesus vem. Esta pergunta começou com os discípulos de Jesus, começou com os fariseus. Todos queriam saber quando. Irmãos, nós não temos calendário da volta do Senhor. Até porque a palavra não nos dá credencial para isso. Data desconhecida, na verdade, é apropriada para quem é vigilante. Ela é propícia para os vigilantes, ela é útil para os vigilantes. Por isso que o Senhor fez sermão profético sobre a vigilância. Marcos 13, versículo 32, Jesus é bem categórico. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. A ordem é: vigiai e orai. Por que vigiar e orar? Porque nós não sabemos quando chegará o tempo. E Jesus disse: é como um homem que saiu e partiu para fora da terra, e deixasse a sua casa sob a autoridade dos seus servos, a cada um a sua obra, a sua tarefa, e que mandasse que o porteiro vigiasse. E Jesus retorna a dizer: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se é pela manhã. Porque se vindo por improviso, não os ache dormindo, desguarnecidos, despreparados. E Jesus reafirma no versículo 37, e as coisas que vos digo, digo-vos a todos, vigiai. A pergunta para mim e para você é: temos vida em vigilância? Temos vida preparada de imediato para a vinda do Senhor? Tito, por exemplo, recebeu e repassou informação para guardar de contínua renúncia. Desprovidos dos compromissos que impedem a partida imediata. Desapegados no aguardo da glória do grande dia. Prontos para a parúzia. E Tito diz no seu 2º capítulo, versículo 11, ensinando-os que renunciando à impiedade, renunciando é contínuo, a impiedade, as concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Ainda, irmãos, a palavra nos informa que, de repente, num ambiente de suposta paz e segurança é um indutor de sono, indutor de sonolência, do relaxo, da negligência, do entretenimento da escuridão do mundo, que segue e desvia da esperança, dissimula da esperança. Não devemos ser surpreendidos como as virgens loucas sem azeite. Sobriedade é uma excelente virtude dos bem vestidos de fé, esperança e amor, porque não vai haver sinais, não vai haver aviso prévio, não vai haver contagem regressiva, como nós vemos na passagem de ano. Antes da vinda, nada vai acontecer.
nada vai se dar por aperceber, a não ser os sinais do tempo. E Jesus diz em Lucas 17, 24, porque como o relâmpago que ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também a vinda do Filho do Homem no seu dia. Olha, que ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será a vinda do Senhor. No momento de abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, Paulo diz lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, 52, olha, irmãos, aqui uma dica, antes, no tocar da última trombeta, Jesus virá após a última trombeta. Lembre-se que temos 6 trombetas em Apocalipse, as trombetas do Apocalipse, mas antes das trombetas foram abertos 7 selos, que selaram o livro que só o Cordeiro pode abrir, só ele é digno de abrir. Depois de meia hora de silêncio nos céus, e as 7 trombetas e seus 7 anjos serão preparados para tocar, e nesse tempo haverá caos, mortes, coisas extravagantes, doenças, pestes, perseguição. A 7ª e última trombeta só será tocada após dos 3 ais. Então os reinos do mundo serão para sempre do nosso Senhor. Apocalipse do capítulo 5 ao capítulo 11. Paulo diz aos Tessalonicenses no capítulo 5, que devemos saber muito bem o dia do Senhor, não a data, mas as circunstâncias. O que nós devemos estar inteirados, meus irmãos, não é de data marcada, mas de circunstâncias que advêm. Então ele diz, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem o dia do Senhor que virá como ladrão de noite, e vai ser súbito. Uma vinda súbita antecedido de muita discrição, de uma discrição absoluta. E Jesus diz, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Jesus disse isso, Lucas 17, 20. E Paulo reafirma o que Jesus diz através de Lucas, em 1 Tessalonicenses 5 e 3, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Como o irmão Márcio já disse, vai haver discrição absoluta. Quando haverá paz, segurança, então haverá repentina destruição. Mas, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo o capacete da esperança da salvação. Por isso que Paulo disse lá em 1 Coríntios 13, revestindo sempre a esperança da salvação. Esperança, meus irmãos, me parece perceber que além do amor e da fé, é o carro-chefe para quem ousa esperar Jesus. Para quem ousa esperar Jesus num tempo averso. Esses despertar é uma placa de pouco considerada para quem dorme, e tempo de despertar, dormir nesse tempo é uma estupidez, meus irmãos, é coisa de nécio. Sobriedade prudente é o andar sintomático do sábio esperançoso com fé e esperança. Paulo diz à igreja de Efésios, capítulo 5, versículo 14, e ele diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É forte isso. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Remindo o tempo, isto é, resguardar,
resgatar, salvar, porquanto os dias são maus. Por isso, meus irmãos, diz Paulo, não sejais insensatos, mas entendei qual é ou qual seja a vontade de Deus. Paulo delinea bem a postura daqueles que esperam no Senhor. Porque saber data marcada nada acrescenta. Preparar um dia determinado, meus irmãos, ou preparar um dia sabido é negociação. Negociação não é salvação. É diferente salvação de negociação com Deus. Se soubéssemos dia e hora, é bem certo que seríamos despretensiosos, orgulhosos, vaidosos e até relaxados. Mesmo assim, alguns ainda são, e agem assim com uma certa segurança da salvação. Despreza o zelo, a esperança e a fé. Imagine então com data de validade. Você já imaginou e pensou nisso? Veja como foi o comportamento dos judeus que esperavam o Messias prometido só para eles. Não havia dúvida entre eles como filhos de Abraão. Tudo estava garantido para eles sem nenhum esforço, sem renúncia e sem entrega. Entretanto, desconheciam a fé, a esperança e o amor. Mas a nós não é credenciado isso. Eu creio que a segunda vinda do nosso Senhor está próxima. E a proximidade do Senhor tem sintomas morais, pelo menos 2 que são evidenciados quanto mais próximo fica aquele dia. Lá em Apocalipse 22, versículo 10, diz assim: não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está justo, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Há uma evidência aqui de migrar para os polos. Aquele que é justo se purifique ainda mais. Aquele que é impuro e não dá atenção à justiça e à pureza, caminhe-se ainda mais para a impureza, diz a palavra do Senhor. E Jesus diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Nós evidenciamos isso porque as pessoas que estão no mal, irmãos, se aprofundam ainda mais, sem saber, estão exercitando a profecia do Senhor. Sem saber. E Jesus diz em Mateus 24, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Mateus 24 e 11 diz: surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Espero que nenhum de nós faça parte dos frios. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Alguns irmãos têm várias interpretações de perseverar aqui, mas eu digo para você literalmente: persevere. Você demonstra quem você é quando você persevera. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Amém? Ainda, meus irmãos, nós temos alguns sinais e algumas coisas que podemos e devemos evitar. Atualmente, muitos membros de igrejas, muitos crentes,
se aproveitam da liberdade cristã para dar oportunidade à carne. E Paulo comentou isso lá em Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. E Pedro emenda na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 17. Portanto, vós, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos que, pelo engano de homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, agora, assim como no dia da eternidade. Amém. Amém, irmãos? Mas nessa altura do nosso sermão, nós vemos que esse tempo que nós estamos, já há algumas décadas, o mundo deu uma guinada que eu quero comentar com os irmãos. Primeiros sinais que andam acontecendo: a utilização das igrejas com fins lucrativos, como negócio. Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 2, entre o versículo 1 e 3, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Jesus expulsou negociantes do templo. Hoje os templos, as igrejas estão repletos de negociantes. A Bíblia nos ensina e afirma que nos tempos finais apareciam falsos profetas, como acabamos de ler, que envergonhariam o Evangelho de Cristo, fazendo do Evangelho um grande negócio lucrativo. Segundo ponto, ou segundo sinal, a adulteração da palavra de Deus. Apocalipse 22, 19 diz: se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritos neste livro. Outro sinal que indica a atual geração será aquela descrita na Bíblia como que verá o retorno de Cristo e a ocorrência de sutis alterações que nas traduções da Bíblia Sagrada já apresentam, a maioria delas. O apóstolo João afirma que a principal característica do anticristo é que ele vai negar a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como fazer os crentes se desviarem dos ensinamentos de Cristo, se a única regra de orientação é a Bíblia? E sem que eles notem, a resposta é justamente esta: alterar o que está escrito, mas de maneira sutil. Nos últimos anos temos observado uma avalanche de traduções bíblicas. Irmãos, nos Estados Unidos tem mais de 300 versões bíblicas, uma pior que a outra. No lugar de Senhor Jesus, escrevem Jesus. Um ataque ao senhorio de Cristo. No lugar de sodomitas, escrevem escandalosos. E muitas outras. Outro sinal: multiplicação da ciência. Descobrem muitas coisas em tempo recorde. É um sinal evidente. Um outro sinal é a negação da divindade de Jesus e os ataques
a sua pessoa. 1 João 2,22 diz: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, que é esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Irmãos, nós temos observado, principalmente nos últimos anos, após a expansão das mídias, da internet de massa, principalmente, é um intenso ataque contra a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma a tentar ao máximo desacreditar o caráter de Cristo junto às pessoas, junto a multidões, em poucos segundos. Cada dia aparece algo novo nos ditos cientistas e arqueólogos, com teorias e informações que tentam mostrar Jesus como um mito, ou como mais um ser humano qualquer que passou por este mundo, um tipo de misticismo. Esse é o outro sinal. O cristão que se orienta pela Bíblia Sagrada deve levar em conta mais esse sinal e entender que os tempos que ora vivemos são aqueles descritos por Jesus, que antecederiam a sua vinda. E mais um sinal, é o sinal da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia tem se multiplicado muito por pregar a riqueza e a prosperidade. Essa igreja de Apocalipse 3,14 diz assim: porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, como dizes, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta. E Jesus diz: não sabes que é desgraçado, pobre, miserável, cego e nu. Essas igrejas hoje, irmãos, está no portfólio das igrejas famosas, igrejas ricas, templos bilionários, compram de tudo, rede de televisão, compram até fazendas. Não tem nem a capacidade de esconder o seu ouro, o seu tesouro. Esses são os sinais. Então está abrindo as portas para o grande dia, para o dia da tribulação. Mas para nós concluirmos o entendimento da mensagem de hoje, eu quero dizer aos irmãos que logo após o pós-modernismo, com a introdução do relativismo, se deu brecha para que cada um divulgue a sua verdade e a sua vontade. Vou chegar lá. Com o advento dessas redes de internet, cada um ou cada grupo teve a liberdade de publicar suas verdades a seu modo. E cada um agrega seus seguidores, os seus likes. Não é isso que acontece? Alguns com 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, e está incontrolável. E esse alguém pode anunciar Jesus através de boatos, que Jesus está aqui ou ali. Em Mateus 24 diz assim, no versículo 23, então se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. As pessoas vão ter liberdade para isso. E de onde vem tudo isso? Há uns 5, 6 anos atrás, foi incluído no dicionário de Oxford a palavra pós-verdade. Já tem até um emoji, aquele bolinha, carinha amarela, que tem no WhatsApp e tal, é aquele que chora de rir. Ele contempla o pós-verdade. O que é pós-verdade, para que você entenda no contexto, meu irmão, das profecias do Senhor? É muito interessante isso, porque hoje já é um substantivo que é considerado
a interpretação assim: é um substantivo que diz de fatos objetivos, visíveis e concretos para o homem. Tem menos importância que as crenças pessoais, a religião, a fé e a esperança. Vou te explicar. Nós falamos que as mídias deu, através do relativismo, que cada um escolhe as suas versões e posicionamentos, de tudo quanto é tipo de coisa da vida, de opções, de verdades, e algumas mentiras, por serem muito repetidas e muitas aceitas, elas são consideradas pela população algumas verdades. E há uma batalha hoje de informação no mundo. Os jornais tradicionais, as revistas tradicionais estão em crise, porque elas sempre foram manipuladas pelo governo. As notícias que chegam até nós, muitas delas são fantasiosas, são tendenciosas. Mas agora, com essa expansão das redes, não estão conseguindo fazer mais esse impedimento. Por exemplo, o atual presidente dos Estados Unidos ganhou uma eleição com toda a imprensa nacional e estrangeira contra ele. Você imagina o que é isso? Ele ganhou uma eleição através do Twitter, do WhatsApp e das redes sociais. E também com o apoio dos russos, que não deixou de ser a rede virtual. Então as pessoas estão em parvoíce por causa disso. E como fica o Evangelho, a comunicação do Evangelho para nós? Esse pós-verdade, né? Essa palavra, ela está maculando. E quando eles dizem aqui na sua interpretação de fatos objetivos, que são influenciados e denegridos por tendências de fé, de pessoas, de religiosidade, e as autoridades não estão gostando disso. Mas e quanto a nós? Nosso Evangelho da perseverança, o Evangelho matriz neotestamentário, vinculado à volta de Cristo, é o Evangelho obsoleto para essas pessoas. Porque eles acusam que as redes estão criando muitas boatarias, muitos boatos, e isto é fato. Muitos boatos. E eles incluem o Evangelho verdadeiro como um boato. Esse é o problema de dizer Cristo está ali, Cristo está acolá. Geram boatos. E esse evangelho descaracterizado do desejo do homem e das autoridades. Então esse anseio desse mundo moderno é conseguir bens e valores agregados nesse tempo para usufruto, consumo e armazenamento dos celeiros desse mundo, do homem moderno. O patrimonialismo da avareza e da ganância, verdadeiros sanguessugas insaciáveis do poder e das posses, esse conceito de apoderamento patrimonial e perpetuação terrestre, a vida urbana, cosmopolita, deixou o homem frio, calculista, terreno e temporal. Concorda? As pessoas estão insensíveis. E elas pensam só em si. Nesse contexto, faz o homem necessitar de uma religião para satisfazê-lo. Porque mesmo assim ele precisa de uma religião mística. O ambiente é perpetuado pela criatura no mundo. Assim a necessidade das igrejas do mundo, do homem, e não para preparar a saída do mundo e ser arrebatado. Então a igreja da prosperidade, a igreja secular, ela cresce. Porque os homens querem isso. As igrejas que abrigam essa multidão de crentes terrenos permitem a falsificação das escrituras para denegrir Jesus, o nosso Salvador. Comentamos isso num dos itens. A teologia sem Salvador, uma teologia mística, sem condenação, sem inferno, sem temor, com muita prosperidade e busca de felicidade, inclusive. O hedonismo está cristianizado.
Até nas igrejas verdadeiras, o resfriamento é visível. A palavra matriz inalterada caminha obsoleta, porque não chama atenção para esses homens de pouca fé e sem esperança alguma. Querem igreja, mas não querem esperar Jesus. Então tornam-se místicos. E conseguem adulterar a palavra e criar igrejas para alojar esses interesseiros de uma fé mística. É um pacto de conluio para que você seja dissuadido da sua esperança. Afinal, ele demora, muitos morreram e ainda não voltou. Provavelmente não voltará. Mas Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9, diz: o Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Guarde essa versão que assim está escrito, porque logo vão transformar também. Existe um acordo obscuro, subterrâneo, da maldade que faz com que as pessoas sejam envolvidas cada vez mais. Um abismo, um verdadeiro calabouço medieval que algema as pessoas. Este é o mundo da chamada pós-verdade, derivação do relativo. Acusam que a fé e a esperança, o Salvador, o Redentor, são subjetivos e podem gerar boatos. E para essa suposta boataria da volta de Cristo, que pode atrapalhar a estabilidade mundial, nós vamos ser acusados disso. Dizem que as instituições e governos têm os fatos sólidos e objetivos e concretos, e são visíveis e favoráveis à estabilidade material, para a prosperidade, para a conservação da espécie, e não podem perder o domínio do mundo para as religiões fiéis, mesmo que sejam poucas, mas com muita influência de comunicação. Pois quando perdem, podem desestabilizar os sistemas políticos, econômicos e sociais, na visão desses intelectuais. A preocupação deles é que as redes de computadores mundiais saíram do controle dos governos e das mídias que manipulam o povo. Com seu celular, meu irmão, com seu computador, você pode enviar e receber informação de qualquer lugar para qualquer um, em qualquer tempo. Hoje nós fazemos isso com a página da igreja. Agora você entende que fica difícil os governos controlarem essa informação? Então eles estão preocupados. Vai ter fim. As grandes redes de televisão e imprensa, como já disse, perdem espaço, dinheiro e poder. Pois os grandes jornais, revistas e televisão são controlados por interesses financeiros e políticos. Então dizem que essa é a época da pós-verdade, porque tudo agora que circula pelas redes é duvidoso. Em parte tem pela boataria e dos rumores. Mas nós devemos ser sábios e conferir tudo o que recebemos e enviamos na palavra de Deus. Os sábios no Senhor precisam aprender a viver no Senhor nesse tempo difícil. Amém? Amém. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão sinais, prodígios. E Jesus disse: eis que eu vos tenho predito. Portanto, se alguém disser que está no deserto, não saia. Se está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente para se mostrar até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe,
Que o Senhor nos conforte, que essas palavras podem ser de esclarecimento, aumento de fé, aumento de esperança para a consagração daqueles que esperam no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Uma boa semana a todos. Obrigado pela sua presença. Que o Senhor nos conforte. Amém. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está, o amanhã não temerei. Porque vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo está. Passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está. Porque vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro. A vida vale a pena, Cristo vivo está.